Fala, rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. E é claro, todo torcedor vascaíno muito feliz nessa tarde de sábado após a vitória de ontem contra o Brusque, 1-0 fora de casa, o Vasco se reaproximando do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro e principalmente o torcedor vascaíno voltando a acreditar que verá o Vasco ano que vem na primeira divisão. Próxima partida contra o Goiás, em São Januário, casa cheia, os ingressos já estão sendo vendidos, está sendo gerada pelo torcedor uma grande expectativa de realmente a gente vencer essa partida de segunda-feira e diminuir a distância para o G4 de 7 para apenas 4 pontos. E além disso tudo, outra coisa que chama muito a atenção para essa partida de segunda-feira é o Marcelo Cabo. O torcedor, o Vasco, os atletas vão se reencontrar com seu antigo treinador. Marcelo Cabo, que agora comanda o Goiás, falou sobre essa próxima partida de segunda-feira contra o Vasco da Gama e, é claro, sobre os perigos que terá em enfrentar a equipe do Gigante da Colina. A gente vai falar sobre isso, trazer todas as novidades, todas as notícias do Vasco da Gama, falar sobre essa partida de ontem, falar sobre o Edu, atacante do Brusque, que mais uma vez ali, se declarou ao Gigante da Colina, ele que é um vascaíno de coração e é também o artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro e muitas outras novidades no vídeo de hoje. E eu quero saber de você. Ontem vencemos e hoje você está confiante no acesso? Acredita que verá o Vasco ano que vem na Série A? Deixe a sua opinião, o seu comentário aqui embaixo e eu faço questão de responder a cada um de vocês. E além disso, é claro, deixe o seu like e também se inscrevam no canal. O YouTube, infelizmente, não está notificando os nossos vídeos, então é importantíssimo, se você gosta do nosso conteúdo, se inscrever e deixar o seu like aqui embaixo. Aperte nesse botãozinho que está assim com a mãozinha, e ajude o nosso canal. Mas vamos lá, sem muita enrolação, falar logo de Vasco, trazer as últimas novidades e começar falando sobre essa partida de ontem, importantíssima contra o Brusque. Um jogo que, é claro, não foi o melhor pelo comando do Fernando Diniz. O Vasco havia jogado, na minha opinião, melhor tanto contra o Cruzeiro, tanto contra o Cruzeiro quanto contra o CRB, Duas partidas que o Vasco se posicionou melhor dentro de campo, teve mais poder ofensivo, mas levou o gol no final da partida. Gol contra o CRB aos 46 e gol contra o Cruzeiro aos 49 do segundo tempo. Ontem, mais uma vez, nós ficamos com medo de levar um gol no final da partida, mas isso não aconteceu. O Vasco segurou até o final e conseguiu sair com os 3 pontos de Santa Catarina. E o Fernando Diniz tem realmente um bom desempenho à frente do Vasco. São 3 partidas, 2 empates, 1 vitória, invicto ainda no comando do Gigante da Colina e irá buscar, nessa próxima partida contra o Goiás na segunda-feira, mais uma vitória para embalar a divisão do campeonato, retomar a confiança e buscar esse acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E ontem o que chamou muita atenção, além, é claro, do Nenê, que teve aí um desempenho sensacional com gol, desde que voltou ao Vasco, vem se tornando um jogador importantíssimo. Para vocês terem noção, em 3 partidas do Nenê já são 2 gols, 125 minutos que ele precisa para marcar um gol numa partida, 6 passes decisivos, 3 grandes chances criadas, 4 chutes, sendo 3 no gol, de 25 duelos ele venceu 16, 4 desarmes e uma nota de 7.8. O atleta está muito confiante, fez um post em suas redes sociais dizendo: vamos, rapaziada, todos juntos em busca dos nossos objetivos. Então é um jogador que estará sendo importante caso o Vasco ainda sonhe com esse acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas além do Nenê, algum outro setor do campo, que também, jogador que chamou a atenção nessa partida de ontem, foi a nossa dupla de zaga, Ricardo Graça e o Leandro Castan. Tem que ser comentado sobre esses 2 atletas pela belíssima partida que eles fizeram, dando jeito nesse sistema defensivo do Gigante da Colina. Foram aí os 2 juntos, 13 cortes feitos, 3 interceptações, 3 desarmes, nenhum drible sofrido, nenhuma falta cometida. De 14 duelos, os 2 venceram 13 e os 2 têm nota aí, um de 7.5 e outro de 7.4. Dois jogadores que realmente estão demonstrando ser importantes para esse sistema defensivo do Vasco da Gama. O Vasco, com os 2 atletas, em 3 partidas levou apenas 2 gols. E é claro, a gente espera que com esses 2 o Vasco consiga realmente retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. E falando em Série A,
antes de mostrar aí o Morato, antes de mostrar o Cabo, antes de falar sobre o Edu, eu quero mostrar aí para vocês a fala do Morato, onde o próprio falou sobre esse retorno à elite do futebol brasileiro e sobre a confiança que ele tem, que o Vasco irá subir para a primeira divisão. Então dá uma olhada aí nas falas do atacante do Gigante da Colina e a confiança que ele tem de ver o Vasco novamente na elite do futebol brasileiro. Cara, estar aqui, já vestir essa camisa já é pressão. Ainda mais numa circunstância como essa, que a gente precisa fazer uma campanha, talvez, sei lá, histórica. E é para isso que a gente está aqui, cara. E é isso que nos move, é isso que trouxe o Fernando para cá. É para fazer história, e a gente quer fazer história. Desde que eu cheguei aqui, eu falei, em acesso, as coisas não andaram, teve as trocas, enfim, mas é isso. É cabível vencer 10 de 13? Por que não? Deixa essa pergunta também para o torcedor. Está empolgado com o último jogo? Está contente? Acha que dá? É mais convincente do que, sei lá, o time de 10 rodadas atrás? Então vamos acreditar. É o que eu peço para o torcedor. Acredita. Enquanto há esperança, pô, a gente tem que acreditar. Ainda mais quem está aqui desse lado. Que a gente que carrega o peso de jogar com a camisa do Vasco. Então a gente acredita que vai acontecer as 10 vitórias. Difíceis, como vai ser, não sei. Gol de quem, não sei. Mas as 10 vitórias vão vir. Então ele deixou bem claro, né, torcedor, que de fato está muito confiante nesse acesso à primeira divisão e a gente vai continuar daqui acreditando. Inclusive segunda tem jogo contra o Goiás, um jogo importantíssimo que pode colocar de vez o Vasco nessa luta pelo acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E sobre essa partida temos novidades, a gente vai ficar informando para vocês em todos os vídeos sobre a venda de ingressos. Passando para lembrar que, é claro, o Vasco disponibilizou 7.800 ingressos para essa partida. Preços que variam aí de 20 a 150 reais. Eu, por exemplo, paguei 6 reais no meu ingresso, então vale muito a pena. Se você é sócio do Vasco, se você quer ir à partida, vá apoiar o Vasco da Gama nessa segunda-feira. Os ingressos, para vocês terem noção, estão nessa faixa de preço. Mas com relação aos testes ali, que tem que ser realizados para conseguir entrar em São Januário. O torcedor que quer ir ao jogo precisa fazer esse teste antígeno em um dos laboratórios que está aparecendo aí para vocês na tela. Além disso, esses testes devem ser feitos a partir de hoje às 8 horas da noite. Somente após esse horário, porque tem que ser um período de 48 horas antes da partida. Se for 48 horas, um período acima, né, dos 48 horas antes do jogo, os testes não terão validade. Ou seja, a partir de amanhã já vai fazer esse teste do antígeno para poder entrar na partida, entrar no estádio nesse jogo contra a equipe do Goiás nessa próxima segunda-feira às 8 horas da noite. E falando em arbitragem, vamos se ligar. Árbitro para essa partida contra a equipe do Goiás, já que tivemos problema ontem contra o Brusque. Estará no comando do apito o Ramon Abati Abel de Santa Catarina. Porém, no árbitro de vídeo, na cabine do bar, Braulio da Silva Machado será o VAR, o juiz que estará ali no comando do árbitro de vídeo. Um árbitro aí que realmente tem um retrospecto muito negativo apitando as partidas do Vasco da Gama. E com relação aí ao Goiás, né, torcedor? O Marcelo Cabo, que é o atual treinador do Goiás, ele teve uma passagem aqui muito negativa também no Vasco, surpreendeu negativamente, não foi tão bem quanto era o esperado para o treinador, falou sobre essa partida. Ele disse o seguinte: foram 2 partidas muito abaixo e pagamos o preço da sequência de jogos. O Rezende saiu lesionado, o Apodi estava com fadiga, a gente não conseguiu reagir pela sequência de jogos e isso nos preocupa muito. Vamos ver quem vai estar inteiro para o jogo contra o Vasco. Marcelo Cabo, que vem sendo muito contestado, das últimas 5 partidas do Goiás, são 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Sendo as 2 derrotas os últimos 2 jogos, contra o Avaí e contra o Vila Nova em casa. Então o Goiás chega numa decaída e o Vasco numa crescente. Uma partida importantíssima com o apoio do torcedor para sair mais uma vez com esses 3 pontos de São Januário, fazer valer o fator casa, fazer valer o fator Caldeirão e fazer também, é claro, com que o Vasco retorne à luta pelo acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E para finalizar, falar sobre a partida de ontem entre Vasco e Brusque, sobre o Edu. O Edu, que é um vascaíno de coração,
cria aqui das categorias de base do nosso gigante da colina. O próprio já se assumiu diversas vezes ser um vascaíno, ter amor pelo clube, e ontem ele falou sobre a vantagem que ele tem de jogar no Vasco, de vestir a camisa do seu clube do coração. Ele que é o artilheiro da Série B, o capitão do Brusque. O Brusque, inclusive, por fator de curiosidade, foi o único time que perdeu 2 vezes pro Vasco, tanto no turno quanto no retorno, né? Perdeu em São Januário, naquele gol em que o Germancano levantou a bandeira, e agora perdeu também fora de casa, né? Aliás, perdeu em casa, perdeu em Brusque, 1-0 pro nosso gigante da colina. E o Edu se declarou, ele disse o seguinte: o Germancano é um ídolo, cara, joga no meu time de coração, já cansei de comemorar gol dele pro Vasco, sonho, um dos meus maiores sonhos, principalmente por tudo que vivi lá dentro. Além de ser meu sonho, estarei realizando o sonho do meu pai. Ele, volta a repetir, é o artilheiro da Série B com 13 gols em 22 partidas. Um jogador que seria um bom reforço aí para essa próxima temporada. É disso que o Vasco precisa, de jogador que vista a camisa, saiba o peso e o tamanho do Vasco e realmente tenha vontade de jogar aqui no nosso clube. Um atleta que realmente está aí se jogando para jogar no Vasco da Gama. Já teve propostas aí de alguns clubes da Série A, acabou não aceitando, está no Brusque, e o Brusque corre riscos aí de inclusive cair para a Série C do Campeonato Brasileiro, e quem sabe o Edu não poderá estar vestindo a camisa do nosso gigante da colina nessa próxima temporada. O atleta disse que tem o sonho e quem sabe ele não pode ser realizado. Uma coisa é certa, nosso Vascão ganhou ontem, estamos confiantes, foi como vocês viram aí, né, nesse início de vídeo. O Morato, muito confiante também no acesso, o elenco está unido, o Nenê trouxe essa união para o elenco do Vasco da Gama, e isso é um fator importantíssimo, essa união, essa confiança que pode fazer com que o Vasco continue lutando pelo esse acesso e quem sabe chegar na primeira divisão do ano de 2022. Enquanto tiver 1, 2, 3, 4% de chance, iremos acreditar até o final. E é claro, torcedor, esse foi o vídeo. Se você curtiu o vídeo de hoje, se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu like, é importantíssimo para que o nosso canal venha crescer cada vez mais. Foi o que eu disse para vocês lá no início do vídeo. Infelizmente o YouTube não está notificando o nosso conteúdo, eu não sei o porquê, e é importantíssimo a sua ajuda. Então se você curte o nosso canal, se inscrevam, ativem o sininho de notificação, deixem o seu like, o seu comentário, para fazer com que esse vídeo venha rodar na própria plataforma. Então, se você curte o nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal. E é claro, como eu sempre falo aqui, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e saudações vascaínas.